Olá, queridos, Pai do Senhor, com muita alegria, abrimos mais um dia especial de devocional Palavra de Sabedoria. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Deus te abençoe, tá? Você que está acompanhando essa série muito especial sobre metanoia, sobre a transformação do nosso entendimento, da nossa mente por meio da Palavra de Deus, baseado lá em Romanos 12, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse caminho, essa trajetória, já estamos construindo há alguns dias e eu espero que, se você não pegou os primeiros dias, que você possa ir na página do Facebook, do Instagram, do YouTube da nossa igreja, @demossoró, e vai estar lá à sua disposição. Você pega desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, você já pode pegar o início desses estudos que estamos fazendo, tá bom? Quero te recomendar o livro da Joyce Meyer, que é o livro A Batalha da Mente, o campo de batalha da mente, onde você pode estudar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, tá? São formas de te ajudar na caminhada cristã, já que essa é a nossa proposta, essa é a nossa missão, esse é o trabalho que nós temos aqui como pastores e líderes da obra do Senhor Jesus. Proporcionar, guiar o rebanho, trazer orientação, trazer para você um pouco mais da palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado ao pessoal que acompanha a gente pela Rádio Libertadora, 96.3. Cheiro no coração. Deus te abençoe, meu irmão. Aham. Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre mente divagante. Aquela mente que divaga, que anda por acaso, anda aleatoriamente, anda de forma abstrata. É a mente divagante. Ou você poderia também entender bem essa temática como aquela mente que fica viajando, viajando e viajando e não para num determinado local. Parece que demora a essa parada, demora a esse momento, tá? Vamos falar sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, olha o que diz o texto bíblico. 1 Pedro 1 e 13. Por isto, cingindo o vosso entendimento. Olha só, é uma alusão a você ter um reforço, um cuidado, uma atenção sobre o teu entendimento. A tua forma de pensar, a tua mente, ela precisa receber um reforço. Na programação anterior, nós tivemos falando um pouco sobre como mentes inquietas, mentes agitadas, acabam não conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Lembram disso? A mente que está muito inquieta, muito cheia de ruídos, ela tem dificuldade de ouvir. Ela, muitas das vezes, está diante de uma situação em que o Espírito Santo de Deus está tratando, está falando, está dizendo alguma coisa, mas a pessoa não consegue ouvir. Nem todo mundo consegue escutar os sussurros do Espírito Santo, porque tem muita zoada ao redor, tem muito ruído ao redor. Então a pessoa se distrai com facilidade. Dentro disso, eu quero tratar sobre a mente que muitas vezes fica vagando, a mente que vagueia, e que falta nela, enquanto você tem uma mente agitada, você tem uma mente que viaja demais, que se movimenta de forma abstrata demais. E nesse processo acaba faltando uma disciplina meditativa. A disciplina meditativa é você parar para focar, priorizar aquele texto, aquela situação, aquela conversa, aquele momento de tratar com Deus e com seu Santo Espírito. A disciplina meditativa é você ter uma postura aberta, uma postura construída, uma postura reforçada em priorizar o momento em que você está conversando com Deus. Muitas vezes, pelo menos, eu cresci vendo meu pai ir para o quarto e fechar a porta e passar um tempo de oração. Eu cresci observando esse ambiente, observando essa conduta. E por que ele ia ao quarto, fechava a porta e orava? Por que às vezes se acordava cedo, de madrugada, e sentava, se ajoelhava ao pé da cama e ficava ali em momentos de oração? Por quê?
porque era uma forma de ali trazer uma concentração naquele momento que estava conversando com Deus e dialogando com Deus por meio da oração. Quando você fica com sua mente andando, divagando, você vai ter dificuldade de se concentrar. E essa dificuldade de concentração é exatamente a oportunidade que muitas vezes nosso adversário aproveita para jogar uma semente maligna no teu coração. Quando você não está em alerta, quando você não está ligado. Quando você não está vigiando, essa expressão muito usada, né, no nosso meio cristão, vigia, irmão. Quando você não está vigiando, a sua mente ela fica muito aberta para todo tipo de pensamento e de ideia. E em virtude disso, acaba muitas vezes não focando na meditação que deveria focar, naquela prioridade que deveria existir. Algumas pessoas experimentam uma fadiga, um cansaço, e às vezes até um cansaço extremo, quando vai estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus, quando vai meditar na palavra do Senhor. Muitas vezes a pessoa consegue parar, sentar na cadeira, e em vez de se concentrar na leitura do texto bíblico, fica ali parado, ó, para um pouquinho, aí fica ali, ó, minutos e minutos, pensando no boleto, pensando na viagem, pensando numa situação que aconteceu no trabalho, pensando no momento de tal lugar, pensando como é que vai tratar tal assunto, e aí você está divagando, está vagueando, a sua mente está andando por diversos cenários, por diversas situações, por diversos sentimentos e contextos. Ela está em movimento aqui, ó, andando. Quando a gente trata de uma disciplina meditativa, para poder tratar com essa mente que divaga, essa mente que fica muito abstrata e que inclusive é bem imaginativa, que tem o seu valor, isso que tem, claro que tem o seu valor. É claro que tudo isso terá o seu momento que agrega. Mas quando se trata de meditar na palavra de Deus, estudar a Bíblia, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, ouvir o que Deus quer tratar com você, você precisa focar. Você precisa dar um stand-by nas outras coisas. Você precisa priorizar esse momento aqui. Senão, você vai começar a ler um versículo, aí daqui a pouco, ô menino, olha aí esse negócio na panela. Baixa esse fogo. Aí volta a ler. Aí está lendo, aí diz, fulano, você já pegou a chinela em tal lugar? Já pegou a roupa em tal outro? Aí volta, daqui a pouco você volta de novo. Aí continua lendo, aí você já se perdeu nessa leitura. Você já se perdeu. Não, pastor, mas eu consigo. Bom, é possível que você até consiga um índice de aproveitamento, mas ele será, sem dúvida alguma, inferior àquele aproveitamento que você para e medita. Para alguns, mais tarde da noite, é o melhor momento para você fazer isso. Para outros, mais cedo do dia, quanto mais cedo, melhor. Independente de qual for o horário que você escolher na sua disciplina pessoal, no seu roteiro pessoal, na sua prática do seu dia a dia, você precisa parar para meditar. E esta mente divagante, ela precisa ser confrontada. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que guardar, prestar atenção, ser cuidadoso. Sabe uma pessoa que está andando num trilho? E quando está andando no trilho tem que prestar atenção. A pessoa tem que focar ali, senão ela pode desequilibrar. É mais ou menos assim que eu quero aplicar esse texto hoje para você. Guarda o teu pé. Quando você entra na casa do Senhor, quando você está prestando atenção ao culto, quando você está reverenciando o nome do Senhor. Hoje, devido às tecnologias, acontece até uma coisa indevida, inapropriada, no mínimo esse é o nome que eu posso classificar. É quando nós estamos no culto, mais prestando atenção ao celular do que prestando atenção àquele devocional que estamos prestando a Deus. Você está no culto de corpo, mas não está de alma e de espírito. Como você ouvirá a voz de Deus? Como você entenderá o dialogar de Deus com você? Como o Espírito Santo poderá ter acesso até você? Se você não
está priorizando aquele momento ali. Então a sua mente fica divagando, fica no meio de uma conversa do WhatsApp, no meio do culto, fica passando páginas e páginas de sites durante o culto. É no mínimo contraditório, se não apropriado e um absurdo. Muitas das vezes, nós cometemos esse erro. É uma falha. E aqui fica um alerta, a tua mente é o teu campo de batalha. E se tua mente estiver abstrata, se ela estiver com lentidão, no sentido de estar cuidadosa e ligada no que está acontecendo, os ataques que virão contra a tua mente terão sucesso, terão êxito, porque você não está ligado. Entendeu? E você não escutará a voz de Deus. Aí você entra no culto, sai do culto, daquela reunião, daquele devocional, daquele momento, a única coisa que você prestou atenção foi numa coisa que deu errada, foi num irmão que cantou errado, foi numa palavra que chegou de maneira inapropriada, foi alguém que não se expressou de forma correta. E o principal do teu culto, que é estar ali prestando a Deus toda a adoração. Lembra o resumo dos 2 mandamentos? Amar ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. São revelações claras de que quando estamos ali prestando adoração ao Senhor, eu estou citando um exemplo do ambiente de culto, mas eu posso pegar esse exemplo e jogar também em outro cenário, para a gente ir processando e aprendendo aqui hoje. Mas falando desse ambiente de culto, é que eu estou dizendo para você que às vezes estamos ali, mas não estamos ali. Estamos ali, não vemos a hora de sair. Aí, por isso que muitas vezes você fica inquieto. Você veio só prestar um ritual. Você veio só cumprir uma tabela. Você veio só cumprir na sua agenda. Essa semana, culto. Sim, eu fui para o culto. Só isso que você fez. Se você foi para a igreja, prestou no templo ao Senhor a adoração e devoção que Ele é digno de receber, você tem que estar prestando atenção no que Ele está conversando contigo. E se tua mente estiver divagando, você não vai prestar atenção. E depois você vai dizer, Deus não falou comigo. Faz tanto tempo que não escuto a voz de Deus. Faz tanto tempo que não tenho aquele diálogo com Deus. Quando você coloca a sua disciplina meditativa em ação e você ensina, porque é um processo de ensino, você ensina a você mesmo a importância que deve ser dada, a importância que deve ser dada a esse momento com Deus, seja na hora que você está no seu quarto orando, lendo a Bíblia. Eu acho que tem gente que não sabe nem mais o que é isso. Eu acho que tem gente que entrou num ritmo que essa ação de parar para meditar, parar para refletir, parar para dar atenção e prioridade à voz de Deus por meio de sua palavra, por meio do seu devocional, não existe mais. E se não existe mais, você tem que voltar àquele momento lá, naquele lugar onde você largou essa prática e começar a fazer de novo. Se arrependa e volte a fazer de novo. Se arrependa e reinicie o processo. Porque é assim que você vai ter o discernimento e o entendimento da palavra de Deus. Quando você não está assim, a sua mente fica divagando por ideias, por conceitos que não refletem a vontade de Deus. Pode até ser ideias interessantes, lógicas, maravilhosas, pode até ser racionalmente sustentadas, fundamentadas, mas não refletem a vontade de Deus. Aí você está aí falando besteira, falando bobagem, se precipitando, emitindo opinião no meio da liberdade que você tem de emitir, porque você tem liberdade. Mas a tua liberdade não pode ser ocasião para você pecar. A tua liberdade não pode ser a janela de oportunidade para você pecar. Você tem que usar a sua liberdade de maneira tal que glorifique e exalte o nome do Senhor. Mentes divagantes estão aí, estão se perdendo, estão andando ao acaso e não prestam atenção à voz de Deus. Mentes imaginativas, ficam imaginando demais, não porque eu pensei que seria assim, não porque eu imaginei que seria de tal forma. Aí você cria expectativas. São mentes geradoras de expectativas de coisas que não estão refletidas ali à vontade de Deus. Você está imaginando uma coisa, mas Deus não está naquilo.
Aí você imagina, não dá certo, você se frustra, aí daqui a pouco você está reclamando com Deus, reclamando do seu irmão, reclamando dos outros, e apontando e criticando e tá. E você não dedicou nenhum tempo para parar para ouvir a voz de Deus. Faltou em você uma mente disciplinada para a meditação, focando, ouvir a voz do Senhor e entender o propósito dele, e não ouvir o teu ego, que vai puxar sempre para a vaidade, para o orgulho, vai puxar sempre para elementos que não condizem com a vontade de Deus para a tua vida. Aí daqui a pouco você vai ter muitas torres de Babel, muita gente construindo projetos onde Deus não está nesses projetos. São bonitos, são interessantes, são projetos muito estruturados, mas que não refletem a vontade de Deus. E eu, quando digo isso para você, é para você pensar sobre sua vida, é pensar sobre você e o que você está pensando, o que você está orando, aquilo que está vindo dentro de você, poder estar coadunado, alinhado, alicerçado com a vontade de Deus para você. Mentes imaginativas acabam não percebendo, acabam não vendo, acabam não enxergando realmente o que Deus quer tratar. Hoje é um dia de você trazer disciplina, foco para a sua mente. Se você foca, você vai expandir e vai perceber com mais clareza qual é a perfeita vontade de Deus para você. Você vai parar de ficar chutando. Gente, olha, deixa eu comentar isso, eu vou terminar, mas deixa eu comentar isso. Na minha experiência pastoral, de acompanhamento de vidas, do tratar dos relacionamentos com diversas pessoas, eu percebo muitas pessoas jogando expectativas, jogando projetos, jogando ideias, sem ter o mínimo cuidado de meditar na lei do Senhor e procurar saber se isso está alinhado ou não com a verdade bíblica para ele. Tem pessoas que procuram Deus apenas como uma alavanca, como um degrau, para dar uma forcinha, para conseguir o que ele quer. Mas ele não está preocupado em saber se essa é a vontade de Deus para a vida dele, se isso reflete os princípios de Deus, se isso reflete na prática, no dia a dia. Por isso que tem gente que diz assim, não importa como eu conseguir, eu quero conseguir. E para nós, cristãos, que fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, para nós que decidimos viver para Cristo, tudo não vale a pena. Se não estiver alicerçado, baseado, revelado dentro da vontade de Deus. Se não estiver dentro do propósito do Senhor. E para você saber o propósito de Deus, você tem que deixar essa mente divagante que imagina demais. Fica imaginando coisas que Deus não tratou com você. Às vezes movido por uma inveja, por uma cobiça. Você viu alguma coisa na vida do outro e você quer aquilo para você. E você não parou para saber se aquilo que é do outro, aquilo que está no outro, de fato se aplica para você. E eu não estou falando sobre potencialidade, porque potencialidade, todos nós temos o potencial de alcançar e ser qualquer coisa. Podemos sim concretizar qualquer coisa. Deus nos deu muita capacidade, Deus deu ao ser humano muita capacidade de realização. Então você pode realizar um monte de coisa. E eu não estou falando sobre potencialidade, eu estou falando sobre direção da vontade de Deus. Eu estou falando sobre propósito. Não basta conquistar, não basta chegar em determinado patamar, não basta ter determinado reconhecimento. Isso tudo precisa estar alinhado com o que Deus quer para você. Amém? É isso que tem que estar no seu coração. Se a sua mente ficar divagando, ela será pescada, ela será laçada, ela será aprisionada, ora pela tua vaidade, ora pela tua ansiedade, ora por expectativas equivocadas que você está alimentando no coração. Eu vou terminar o dia de hoje dizendo para você Marcos 11, 23, 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso que vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém, amém.
Eu deixo esse versículo para que você pense, mais do que nunca, a tua mente tem que estar disciplinada com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus, por meio da fé, se concretize na tua vida e a autoridade para você, em nome de Jesus, avançar, ela seja uma realidade para você. Tudo que você pedir, crendo em seu coração, estando alinhado com a vontade de Deus, será perfeito para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Por hoje é só. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por nos alimentar com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos mais disciplina. Nos ajuda, Deus, a priorizarmos o momento que estamos com a tua palavra. Na tua palavra encontramos segurança. Na tua palavra encontramos a direção. E que essa direção guie nossos passos. E que nossa mente não fique vagueando, mas que seja disciplinada em meditar de dia e de noite na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Pai do Senhor. Até o próximo encontro.